Diz a lenda que o forno de Rosária servia para assar pão. Mas um dia o capitão americano pegou Rosária pelos cabelos e, antes mesmo do forno esfriar, trancou-a lá dentro. Naquele dia o capitão estava tomado pelo diabo e, do mesmo jeito que a jogou lá dentro, tirou-a pelos cabelos, jogou-a no chão e sua bota pesada jogava-se contra o corpo de Rosária. Desta vez ela não chorou. Seus olhos ficaram bem abertos, olhando para os olhos dele até não suportar mais todos os pontapés que o capitão americano, autorizado, euforicamente despejava em seu corpo. A partir daquele dia, o povo da aldeia ficou sem pão e entendeu o que era fome. E o capitão? Diz a lenda que ele partiu para uma segunda cama, num lugar qualquer distante dali. Essa poderia ser uma história ficcional. Mas Rosária é minha bisavó paterna. Quando eu descobri que a minha árvore genealógica era marcada pela violência contra os corpos e a existência das mulheres da minha família, eu que tenho uma ligação com o teatro, encontrei na arte uma forma de diálogo com outras mulheres e fiz uma imersão na minha história. E desta imersão nasceu a obra Mulheres que me Habitam, que não só descortina as violências sofridas por minha ancestralidade feminina, mas também se propõe a revelar como o fenômeno da violência doméstica é ainda naturalizado nos lares de muitas mulheres. Esta obra se constitui por uma trilogia de dramaturgias que dialogam entre si e apresentam mulheres que se conectam por suas histórias de abuso infantil, relacionamento abusivo e pelo feminicídio. E durante o processo de criação, eu tinha como perspectiva investigar e jogar luz sobre as dores e os traumas causados pela violência doméstica em mais de uma geração. Mulheres que me Habitam se expande para além da dramaturgia e exibe uma narrativa de processo de pesquisa e escrita, mas também uma terceira parte que se apresenta numa espécie de cartilha sobre relacionamentos abusivos, baseada numa entrevista que eu realizei com a psicóloga Luciana Teles. Mulheres que me Habitam têm me colocado num lugar de recriação de mim mesma, a fim de não apenas reconhecer o meu passado, mas principalmente criar mecanismos para mudar o futuro. Esta obra é um tributo às Rosárias, Marias, Terezas, Cidas e Giovanas. É ainda um chamamento a todas as mulheres para que juntas possamos quebrar a perpetuação violenta do machismo e do patriarcado em nossas narrativas. A partir deste episódio, vou apresentar a leitura de um trecho importante da obra Mulheres que me Habitam, trilogia de dramaturgias. É o trecho Alertas e Despertas, modus operandi de relacionamentos abusivos. Este trecho apresenta os fenômenos presentes em relacionamentos abusivos esmiuçados a partir da entrevista que eu realizei com a psicóloga Luciana Teles, que é especialista em relações de abuso. Numa série de episódios eu vou apresentar a vocês as características do love bombing, do nagging, dos ciclos da violência doméstica. Eu vou discorrer também sobre os mecanismos que levam à culpa, as técnicas de isolamento social, de tratamento de silêncio,
a perversidade do gaslighting e do hoovering. E, por fim, nós vamos compreender como podemos apoiar e acolher vítimas de relacionamentos abusivos. Eu farei a leitura para não perder nenhuma informação importante, mas eu pretendo, sobretudo, criar uma proposta de diálogo para que as informações compartilhadas aqui possam ser assimiladas e compreendidas como se estivéssemos sentadas numa mesa de café, de bar ou no lugar que você escolher. Vamos lá? Durante a pesquisa sobre violência doméstica, eu me deparei com informações técnicas muito relevantes sobre os esclarecimentos a respeito de violências que se estabelecem numa relação e como elas são operadas pelos abusadores. Mas foram nas descrições feitas pela psicóloga Luciana Teles, especialista em relações abusivas, que eu identifiquei de modo preciso como esses abusos operam entre um casal e como os efeitos destas violências agem na saúde emocional da vítima. As ações dos abusadores são assimiladas a padrões de comportamentos identificados em psicopatas, narcisistas e sociopatas, mas podem sim ser reproduzidas por pessoas sem diagnóstico de transtorno psicossocial, quando estas se tornam agressoras em potencial por serem reprodutoras do machismo e do patriarcado no exercício do poder e controle sobre outra pessoa. As fases de um relacionamento abusivo não se apresentam necessariamente numa ordem de acontecimentos, mas estão relacionadas e podem acontecer de modo concomitante. Luciana Teles esmiuça como estes fenômenos se apresentam e qual a relevância e efeitos que eles têm sobre as vítimas. É surpreendente a capacidade de reconhecimento que estas descrições proporcionam e o quanto nos percebemos vítimas de abusadores em muitas situações, seja no ambiente doméstico, profissional ou entre amigos. Seguimos reféns de um sistema patriarcal perverso e genocida contra os nossos corpos. Era o que eu pensava enquanto ouvia as descrições de Luciana Teles, porém refletia sobre o desejo e a importância de despertar as mulheres para esses padrões de comportamentos recorrentes em relacionamentos abusivos. Depois de acompanhar muitas mulheres em situação de abuso, é principalmente a elas que meu pensamento se destina quando eu penso neste material de alerta. Mas é importante destacar que relações abusivas acontecem entre casais hétero e homoafetivos. Portanto, haverá aqui sempre referência à vítima e não necessariamente às mulheres. Antes de seguirmos, é importante ressaltar que as relações afetivas, elas não estão completamente falidas. O que está em colapso são as estruturas machistas e patriarcais em que elas se estabelecem. O que diferencia um abusador de alguém disposto a viver uma relação saudável é a capacidade para o diálogo, para a escuta aberta, para a equidade entre os gêneros e, sobretudo, para a renúncia de seus privilégios patriarcais e para construir uma relação com o outro a partir do respeito e do afeto. Sigamos para o despertar.